mais de 60 anos e não costuma ir no oftalmologista, esse vídeo aqui é pra você. Ou então é pra você que tem uma mãe, tem um irmão, tem um avô que tem degeneração macular e você quer saber quais são os fatores de risco para desenvolver a degeneração macular. Ou seja, quem tem maior risco de desenvolver a degeneração macular. Eu sou a Maria Luísa, eu sou uma médica oftalmologista, a minha especialidade é a retina. No meu dia a dia do consultório, eu tenho visto muita gente perder a visão por falta de conhecimento, por falta de informação. Então aqui com esse canal eu pretendo trazer informação pra gente junto combater a cegueira. Mas vamos entrar no assunto então. Existem 3 principais fatores que vão aumentar a chance de você ter ou não degeneração macular. O nome é degeneração macular relacionada à idade. E eu vou chamar ela aqui de DMRI, que é como a gente chama no dia a dia do oftalmologista. Eu vim aqui falar de DMRI por quê? Porque ela é a grande causadora no mundo inteiro de cegueira em maiores do que 65 anos. Então é uma doença importante de ser conhecida. Mas qual que é então o primeiro fator de risco? O primeiro já está no nome, que é a idade. O que isso significa? Se você tem 60 anos, já é a idade que começa a apresentar os sintomas da degeneração macular. Tem gente que tem a partir dos 50, mas a média é 60 e 65. Outro fator importante sobre a idade é que quem tem 75 anos tem uma chance 4 vezes maior de desenvolver a degeneração macular do que, por exemplo, quem tem 60 anos. Então, se você tem 75 e não costuma ir no oftalmologista, é muito importante você manter mais ainda uma consulta regular do que as pessoas que têm 60 anos. E isso vai aumentando tanto ao longo do tempo que na faixa etária de 90 anos, em alguns estudos, alguns grupos, existia uma taxa de prevalência, que a gente chama, ou uma quantidade de pessoas nessa população de aproximadamente 20% de pessoas com DMRI na faixa etária dos 90 anos. Então não deixa de lembrar o seu avô, ou seu irmão mais velho, ou você mesmo de ir no oftalmologista com frequência. E a frequência, ela vai variar de pessoa para pessoa. O mínimo é uma vez por ano, mas talvez nessa faixa etária seja melhor ir até um pouco mais. Então, aqui a gente falou da primeiro fator de risco. Então vamos para o segundo fator de risco. O segundo fator de risco é o único que é modificável. É o único que, se a gente tiver alguma coisa para fazer, o que eu posso parar de fazer ou o que eu fiz na minha vida que mudou a minha história com a degeneração macular? E a resposta é fumar ou o tabagismo. Se você é fumante, existe um risco muito maior de você desenvolver degeneração macular do que uma pessoa que tem a mesma idade que você e não fuma. Quando que esse risco diminui? Depois que você já parou de fumar há mais de 20 anos. Então é quando o seu risco passa a ser igual à pessoa que tem a mesma idade que você e nunca fumou. Então se você fuma e tem 75 anos, ou 60, ou 55, não deixe de dilatar a sua pupila, porque quando eu digo revisão no oftalmologista, acompanhamento anual, precisa de dilatação pupilar. Para a gente ver as lesões da degeneração macular, não uma lesão avançada, mas uma lesão inicial, é importante o exame regular com dilatação pupilar, pelo menos uma vez ao ano. E dilatação pupilar é aquele exame mais chatinho, que a gente fica com a vista embaçada, não pode dirigir. Então se prepare para esse dia já ir pronto para ter o seu fundo de olho examinado bem. A gente vai conversar agora sobre o terceiro fator de risco. Mas
Antes de eu falar do terceiro e último fator de risco, que é o mais estudado ultimamente e que é o que no futuro vai ser o que a gente mais vai poder modificar, eu queria te pedir que, se você não curtiu o vídeo até agora, você curta. E se você tem uma doença da retina ou tem alguém na família que tem uma doença na retina, você se inscreva no canal. Oi! Bem, como vocês viram, mudei de roupa, mudei de dia, porque a tecnologia às vezes resolve travar tudo, então a gente teve que parar naquele dia e começar tudo de novo, para eu conseguir terminar esse vídeo para vocês. Eu já estava começando a entrar no terceiro tópico, o terceiro fator de risco importante para DMRI. E qual que é ele? Genética. Em geral, as pessoas me perguntam: se o meu pai tem, eu tenho maior risco, se o irmão tem, ou se eu mesma tenho, qual é o risco dos meus filhos e meus irmãos desenvolverem? Bem, alguns estudos mostraram que existe o risco em um paciente de primeiro grau, que é irmão, que é pai, que é filho, até de 50% de desenvolver degeneração macular. O que isso significa para você? Se você tem um irmão ou um dos pais que tem DMRI, você precisa intensificar a sua ida ao oftalmologista e, pelo menos anualmente, pedir para dilatar a pupila e observar melhor se tem algum tipo de lesão característica da DMRI no seu fundo de olho. Quando isso? Mais ou menos a partir dos 50 anos. É bom um exame com dilatação pupilar uma vez por ano. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, você precisa avisar aos seus parentes de primeiro grau, seus pais, seus irmãos e seus filhos para terem avaliados o seu fundo de olho a partir dos 50 anos. Por quê? Porque todas as doenças da uva e da retina, o ideal é que quanto antes a gente diagnosticar e começar a controlar, dependendo se tiver tratamento ou não, isso vai mudar o prognóstico, ou seja, o quanto isso vai afetar a sua visão ao longo do tempo. Outra implicação é, parece que ter um gene no seu DNA pode predispor você a desenvolver a DMRI. O que isso significa? Significa que ainda está sendo estudado como ter esse gene ou quais são os genes que você vai ter no seu DNA que vão aumentar o risco de você desenvolver a DMRI. Terceiro, parece que ter alguns genes no seu DNA também pode aumentar a sua resposta ao tratamento ou atrapalhar a sua resposta ao tratamento. Isso também ainda está sendo um pouco estudado e mostra que no futuro, cada vez mais, a gente vai individualizar o tratamento. Ou seja, a substância que você vai usar para tratar a sua DMRI provavelmente vai ser diferente da substância que o seu vizinho ou um colega seu estiver usando, porque vários fatores vão ser avaliados antes da gente começar a tratar. Existem alguns outros fatores de risco menores, ou seja, não mostraram ser um fator de risco tão imponente quanto esses outros 3 fatores de risco, que são ser hipertenso, ou seja, ter hipertensão arterial sistêmica, ter o colesterol alterado, ou ter dislipidemia, ter alguma doença cardíaca, alguma doença do coração, ter algum grau de obesidade, mas esses são fatores de risco menores, ou seja, nem todo mundo que tem essas alterações vai ter um risco maior de desenvolver a degeneração macular. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, eu adoro responder as perguntas de vocês. E também dá uma olhada nas minhas outras redes sociais, elas estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.